Essa aula vai ficar gravada. Então, quem chegar atrasado... Oi, Eduarda! Tudo bem? Quem chegar atrasado vai poder assistir essa aula. Oi, Cristine! Oi para todos, né? Mas quando abre a câmera, dá um quentinho no coração aqui, gente. Vocês não entendem isso, né? Obrigada. Então, olha só. A aula vai ficar gravada. Vou colocar o link lá no GR8. Eu salvo no meu canal do YouTube. Coloco o link no GR8. Então, quem quiser assistir depois vai poder assistir. E assista os vídeos que eu coloquei lá de equinodermos e cordados. Então, a aula de hoje é dia 3/11/2020. Coloca aí, anota aí no seu caderno. 3/11/2020, nós veremos hoje artrópodes, o filo de animais com patas ou membros articulados. É o 7º filo, porque eu quero falar ao vivo, mas eu coloquei lá no GR8, o 8º e o 9º, e depois eu vou falar mais do 9º. Então vamos lá, eu vou compartilhar uma tela com vocês, uma tela de artrópodes. Tem que escrever corretamente, tá, pessoal? Então vamos lá. Anota aí no seu caderno. 3/11/2020, vamos falar de artrópodes. Pessoal, artrópode vem de 2 nomes. Esses nomes são latins, né? Artro significa articulação, podes significa patas, pés ou membros. Então, podólogo é o médico que trabalha os pés, a pedicure faz as unhas dos pés. Então, pode significa patas, pés ou membros e artro significa articulação. Então, os artrópodes são o 7º filo do reino Animalia, são os animais mais abundantes da Terra, são animais que possuem patas, pés ou membros articulados e possuem um exoesqueleto, um esqueleto externo. Nós, cordados mamíferos, temos um endoesqueleto, um esqueleto interno. Os artrópodes possuem um exoesqueleto, um esqueleto externo. Nós, cordados mamíferos, temos membros articulados? Temos. Temos problemas até nas articulações, podemos ter artrite, artrose, mas nós não somos cordados. Não somos por muitos motivos, entre eles porque temos um endoesqueleto, temos notocorda, temos fendas branquiais durante o desenvolvimento embrionário, temos um tubo nervoso dorsal. Então, essas são as 3 características dos cordados. Fendas branquiais, tubo nervoso dorsal e notocorda. Os artrópodes não. Os artrópodes possuem patas, pés ou membros articulados e possuem um exoesqueleto. Pessoal, os artrópodes são os animais mais abundantes da Terra. De cada 4 animais que existem na Terra, 3 são artrópodes. Então pensa comigo, se eu juntar todos os animais dos outros 8 filos, porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, equinodermo e cordado, se eu juntar os 8 filos, não supera o número de artrópodes que existem na Terra. Os artrópodes são abundantes, estão por toda parte, estão no ar, na água e no solo. Água doce, água salgada. No céu, estão no solo. Os artrópodes estão por toda parte. Os artrópodes só não são dominadores da Terra porque eles são pequenos. E eles são pequenos graças ao exoesqueleto. Há vantagens e desvantagens em se ter um exoesqueleto e em se ter um endoesqueleto. Vamos pensar, abre um parêntese aí. Eu tenho um endoesqueleto, um esqueleto interno. Vantagem de se ter um endoesqueleto. Eu posso crescer infinitamente. Por isso que o mamífero virou baleia, virou elefante, virou girafa. Porque o endoesqueleto não atrapalha o seu crescimento e desenvolvimento. Mas qual que é a desvantagem de se ter um endoesqueleto?
é um ser mais vulnerável, né? A pele, ela não é tão protetora quanto um exoesqueleto é. Então, ter um endoesqueleto nos permite crescer mais, mas também faz com que nós não tenhamos essa carapaça rígida que poderia nos proteger contra o meio externo. Agora, em relação ao exoesqueleto, qual que é a vantagem? É eu ter uma armadura protetora maravilhosa. Quando você vê lá o Homem de Ferro, né, ele tem um exoesqueleto lá, aquela armadura maravilhosa que o protege contra um monte de coisas. Então, ter um exoesqueleto protege contra o meio externo, mas impede o animal de crescer, porque essa armadura externa atrapalha o seu crescimento. Então, repetindo, vantagem do exoesqueleto, proteção externa. Desvantagem, atrapalha o crescimento. Endoesqueleto, vantagem, deixa crescer, mas desvantagem, não protege contra o meio. Vamos relembrar aquelas características embrionárias que nós vimos. Os artrópodes são eumetazoários, quer dizer que possuem tecidos verdadeiros. São triblásticos, quer dizer que possuem 3 folhetos embrionários ou germinativos. São celomados, quer dizer que tem celoma, aquela cavidade totalmente dentro da mesoderme. São protostômios, quer dizer que o blastóporo deu origem à boca do animal. Possuem patas, pés ou membros articulados. Possuem um exoesqueleto de quitina. Gente, a quitina é um carboidrato, é um açúcar. Por isso que quando você mata a baratinha tem um exoesqueleto de quitina. Mata um piolho de cobra, tem um exoesqueleto de quitina. Enche de formiguinha. O que a formiguinha faz? Por que a formiga gosta de carboidrato, gosta de açúcar, né? A formiga é um artrópode inseto. Por que a formiga gosta de açúcar? Porque ela leva esse açúcar lá para os seus ninhos e lá nos seus ninhos ela alimenta fungos. Fungos são seres heterótrofos que se alimentam de açúcar principalmente. Então, o que a formiga faz? Ela leva açúcar para criar o fungo para depois comer o fungo. É igual a gente que cria porco para comer. Você leva a comidinha, cria o porco e depois come o porco. A formiga leva a comidinha para o fungo e depois come o fungo. É a mesma coisa. Estão em todos os tipos de ambiente, como eu disse, ambiente aquático, marinho ou dulcícola, água doce ou água salgada. Estão em ambientes aéreos, estão em ambientes terrestres. O sistema digestório desses animais é completo. A partir dos nemateumintos, todos os animais têm sistema digestório completo, com uma boca, um tubo e um ânus. O sistema circulatório desses animais, gente, é do tipo aberto ou lacunar. É o único filo em que todos os animais terão um sistema circulatório aberto ou lacunar. É um sistema em que o sangue sai dos vasos, banha os tecidos e depois retorna para o sistema. É um sistema não muito eficiente, não é contínuo. E ele não é responsável por levar oxigênio para as células do corpo, já que esses animais vão ter um sistema respiratório muito bem desenvolvido, onde a oxigenação das células do seu corpo serão de forma direta entre o ar ambiente e as células do corpo. O ar vai entrar por lacunas, por tubos que existem ao longo do corpo, esse ar vai entrar e vai oxigenar as células sem depender do sangue. Em nós, humanos, Homo sapiens, cordados mamíferos, a respiração é do tipo, a circulação é fechada. O nosso sangue leva oxigênio para as células do corpo. Nos artrópodes, não. O ar entra e já oxigena as células do corpo sem depender da circulação. Então, a respiração aqui ela é traqueal para animais terrestres ou branquial para animais aquáticos. Então, quais seriam artrópodes aquáticos? Os crustáceos, camarão, caranguejo, lagosta, siri. Isso são crustáceos. São artrópodes que têm respiração branquial, por meio de brânquias, retirando oxigênio da água. São animais, então,
que vivem na água são os crustáceos. É um dos grupos de artrópodes que nós vamos estudar. Na maioria dos artrópodes, a excreção é feita por tubos de Malpighi. Pessoal, vocês vão anotar aí o seguinte. Tubos de Malpighi é a estrutura que você vai se lembrar que tem nos artrópodes. Cada filo de animais, eu disse, uma estrutura marcante. Vamos relembrar? Os poríferos, eu falei dos coanostas, aquelas células flageladas que realizavam digestão intracelular. Os quinidários, eu falei de quinidócitos, células que produzem, armazenam e liberam líquido urticante. Nos plateumintos, as células flama, responsáveis por excreção. Nos nemateumintos, célula H, também responsável pela excreção. Nos anelídeos, no corpo dividido por anéis, eu falei dos nefrídeos, estruturas também responsáveis pela excreção. Nos moluscos, animais que têm o corpo mole, eu falei da rádula, aquela língua cheia de dentes. E agora nos artrópodes, você vai destacar aí os tubos de Malpighi. Depois nos equinodermos tem o sistema ambulacrário, que é um sistema hidrovascular que distribui tudo no corpo dos equinodermos, e nos cordados tem a notocorda. Acho que eu vou fazer um slide colocando isso aí, tá? Vou fazer, porque eu acho que isso aí eu ficava repetindo em sala de aula, sabe? Mostrava no quadro. Então eu vou fazer um slide relembrando assim a principal característica, aquilo que deu origem ao nome, um exemplo clássico, eu vou colocar lá no slide. Então, excreção dos artrópodes é realizada por tubos de Malpighi. O que são esses tubos? Esses tubos filtram o sangue e jogam as excretas, aquilo que não serve para o animal, dentro do intestino do animal. Se joga dentro do intestino, em nós, pensa em você. A sua excreta principal é a sua urina. A sua urina você excreta ela pela bexiga, saindo pela uretra. Em você sai só urina por um orifício e sai fezes por outro orifício. Mas vamos supor que seus rins jogassem a urina dentro do seu intestino. Aí ia sair tudo junto, fezes e urina. É isso que acontece com os artrópodes. Então, como eles possuem os tubos de Malpighi, que filtram o sangue e jogam essas excretas dentro do intestino, sai tudo junto, fezes e urina, tá? Então, respiração traqueal para quem é terrestre, branquial para quem é aquático. O sistema nervoso desses animais é ganglionar, ele está permanecendo ganglionar tem muito tempo. Então, quer dizer que eles têm agrupamentos de células nervosas que comandam partes do corpo. Isso é sistema nervoso ganglionar. A maioria dos artrópodes a maioria é dioica. Os artrópodes são dioicos com fecundação interna, a maioria tem exceção. O que é ser dioico? É ser como você. A espécie Homo sapiens é uma espécie em que há animais dioicos. Quer dizer que há dois modelos dentro da espécie, há machos e fêmeas independentes. Então, eles se reproduzem de forma sexuada com fecundação interna. O desenvolvimento desses animais pode ser direto ou indireto. O desenvolvimento direto é aquele em que, por exemplo, nós nascemos bebezinhos como um humano, né? A gente já nasce assim, com mãozinha, pezinho, perninha, bracinho, a gente já nasce assim. O desenvolvimento direto é quando o filhote nasce igual ele vai ser quando adulto. O desenvolvimento indireto é quando ele vai passar por mudanças, por metamorfoses. Por mudanças, por exemplo, quando eu pego uma borboleta, bota um ovo, esse ovo vira uma larva e essa larva depois vira borboleta. Isso é um desenvolvimento indireto. É quando o animal passa ali por mudanças ao longo da sua vida até se tornar o adulto, né, que ele foi programado para ser. Pessoal, a classificação dos artrópodes, ela é de acordo com alguns critérios, como a divisão do corpo desses animais,
o número de apêndices apresentados por esses animais, como, por exemplo, número de patas, antenas e etc. Entre assim, nós vamos estudar 5 classes de artrópodes. Esse é o conteúdo do ensino médio, tá? Quando a gente faz um curso de biologia, a gente estuda mais filos e mais classes. Mas para o ensino médio é isso que é cobrado de vocês. Quais são as 5 classes de artrópodes que existem? Existe a classe dos crustáceos, dos aracnídeos, dos quilópodes, dos diplópodes e dos insetos. 5 classes de artrópodes que existem. Eu no meu Instagram, comecei ontem, coloquei, até tô vendo aqui, coloquei alguns artrópodes. As pessoas gostam muito de chamar tudo de inseto, mas não é. Inseto é uma classe de artrópodes. Inseto é a maior classe de artrópodes, é verdade. A maioria dos animais que nós vemos, conhecemos, temos contato são os insetos, mas não existem apenas os insetos. Existem 5 classes de artrópodes: crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes e insetos. De forma assim, rápida e objetiva. Os crustáceos são artrópodes aquáticos. Por exemplo, camarão, lagosta, siri, caranguejo. Os aracnídeos são aranhas e escorpiões, principalmente. Os quilópodes são aqueles que possuem o corpo alongado e um par de pata por segmento, como por exemplo a lacraia. O diplópode tem 2 pares de patas por segmento, tem aquele corpo alongado também, e exemplo é o piolho de cobra, que você encosta ele enrola. E temos os insetos, aí o resto tudo é inseto. Inseto é formiga, é barata, é pernilongo, é Aedes aegypti, é besouro, as borboletas maravilhosas, mariposa. Aí a maior classe de artrópodes é a classe dos insetos. Eu vou apresentar esse quadro aqui para vocês. E esse quadro te ajuda a classificar os artrópodes. Eu gosto muito de classificar um artrópode. Quando eu dou uma olhada no artrópode, eu gosto, né? Como bióloga, professora, eu gosto de classificar os artrópodes quando eu vejo. Pelo menos em relação à classe. Vocês viram lá nas categorias taxonômicas que a gente classifica até espécie e até às vezes subespécie, né? Então nós temos domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu gosto de classificar todo o artrópode que eu vejo em relação à classe. Em relação à ordem, família, aí já é mais para especialista. Eu não vou saber, eu não sei fazer isso, sei para algumas, mas não sei com tantas. Mas em relação às classes, eu consigo eu quero que você observe algumas coisas. É muito fácil a gente classificar um artrópode pelo número de patas e pelo formato do corpo. Então, só de você ver o formato do corpo e o número de patas, se você conseguir contar, porque às vezes ele é muito pequeno, não dá para enxergar, né? Só pelo número de patas e pelo formato do corpo já dá para você saber a que classe ele pertence. São 5 classes, então. Insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Os insetos, eles possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Depois eu vou mostrar imagens. Na verdade, essa joaninha que está aqui do ladinho, ó, que está indo perto da florzinha, é um inseto. Aqui não dá para ver bem o corpinho, mas depois eu vou mostrar. Então, o corpo dos insetos é cabeça, tórax e abdômen. E eles são os únicos artrópodes que possuem 3 pares de patas. Sempre tem 6 patas. Se o artrópode tem 3 pares de patas, nenhuma foi arrancada, ele está intacto, ele é um inseto. Então, os insetos, eles possuem 3 pares de patas e possuem cabeça, tórax e abdômen. O resto é bom você saber, mas para você ver o bicho, aí já não dá para você identificar o tipo de respiração, nem a excreção. O que dá para você ver a olho nu é corpo e patas. Então, exemplos de insetos: gafanhoto, barata, abelha, borboleta, grilo, mosca, etc. A respiração deles é traqueal,
e a excreção por túbulos ou tubos de Malpighi. Os aracnídeos, eles já possuem uma cabeça fundida com o tórax, chamada de cefalotórax, e abdômen. Exemplo, aranha, ácaro, escorpião e carrapato. Eles possuem 4 pares de patas, são octópodes, enquanto que os insetos são hexápodes. A respiração é filotraqueal, é parecida com a traqueal, mas tem um pouquinho de diferença lá nos tubos. A excreção é por túbulos de Malpighi e glândulas coxais. Essas glândulas coxais são glândulas que estão na parte superior da pata, como se fosse a coxa do animal mesmo, onde se libera a excreção ali nas coxas do animal. E aí essa excreção pigmenta a pele, as patas do animal, manchando as suas patas, porque a excreção vai escorrer ali por essas glândulas que estão nas coxas. Os crustáceos também têm cefalotórax e abdômen, já tem 5 pares de patas, são decápodes. A respiração é branquial, já que retiram oxigênio da água. A excreção é por glândulas verdes, que estão na parte superior do corpo, na cabeça. E exemplo, camarão, lagosta, siri, caranguejo e lagostim. Os quilópodes, tanto quilópodes quanto diplópodes, são bastante parecidos. O corpo é longo, parece anéis assim, mas tem exoesqueleto. Lembra aí do piolho de cobra e da lacraia. Depois eu mostro imagem. Só que a diferença grande entre eles são 2. Visualmente falando, o quilópode tem um par de patas por segmento. O diplópode tem 2 pares de patas por segmento. E sabe o que acontece, gente? O quilópode, que é esse que tem um par de pata por segmento, ele é peçonhento. Ele é inoculador de veneno. Ele é perigoso. Eu moro aqui perto do Hospital de Doenças Tropicais. Quando uma pessoa é picada por lacraia, que é o exemplo que nós temos de quilópode, tem que vir para cá. É um hospital aí que tem soro, que trata pessoas aí, então, que tiveram, que foram inoculadas, né, venenos de animais diversos, inclusive de lacraia, escorpião, cobras, é tudo aqui no Hospital de Doenças Tropicais. E os diplópodes têm o corpo bem parecido, cabeça, tórax, abdômen, um pouquinho, mas a gente não vai ver pelo corpo, a gente vai ver mesmo pelo número de patas. Então, a lacraia, ela tem um par de patas por segmento, são patas longas. O diplópode tem 2 pares de patas por segmento e as patas são curtinhas. A lacraia, você encosta nela, ela não enrola. O diplópode, que é o piolho de cobra, quando você encosta nele, ele enrola. Então, se você encosta com o rodo, né? Viu um bichinho longo. Tem lá exoesqueleto, você sabe que é um artrópode. Como é que você vai saber se ele é peçonhento ou não? Encostou com um rodo nele, ele enrolou, ele é inofensivo. Ele é um diplópode. Enrolou. Se ele não enrolar, como é a lacraia, corre dele, talvez mata ele, porque ele inocula veneno, ele é peçonhento, ele é perigoso, tá? Então, os dois têm respiração traqueal, túbulos de Malpighi e temos quilópode, a lacraia, que é peçonhenta, inoculadora de veneno, patas longas, animal perigoso, e o piolho de cobra, não é inoculador de veneno, não é perigoso, não é peçonhento e tem 2 pares de patas por segmento. Pessoal, eu vou encerrar essa aula aqui, porque eu já falei demais. Passei muitas informações importantes, que vocês aí terão um tempinho para anotar. Vou colocar no GR8 esse slide, só que eu só posso pôr na sexta-feira, tá? Que é o meu dia de postagem. Então, na sexta-feira eu vou colocar o slide. A gente vai terminar artrópodes na próxima aula. A nossa próxima aula é sexta-feira, às 9 horas. Então, assim,
E vou falar de doenças de artrópodes, mas só de chegar a essa classificação, essas características gerais e essa classificação já é bastante. Então, se você puder no seu caderno fazer um resuminho de artrópodes, você pode hoje, no livro de vocês tem, na internet tem, esse quadrinho que eu coloquei. Eu proponho que você coloque pelo menos as 5 classes principais de artrópodes, coloque número de patas e divisão do corpo. E um exemplo de cada, pelo menos. Isso daí vai te ajudar muito a entender e a classificar um artrópode quando você vê. Uma aluna numa turma, semana passada, não, na aula passada, ela falou alguma coisa sobre, eu acho que foi sobre escorpião, não sei qual turma foi não. E aí, não foi aqui não, acho que foi na AB. E aí a aluna falou que era um inseto, que o escorpião era um inseto. E aí as pessoas falam mesmo, as pessoas chamam todos os artrópodes, como eu disse, de insetos, mas eu quero que vocês entendam que existem 5 classes. Os insetos é a classe maior, mais abundante, mas não é a única. Na verdade, o escorpião que ela chamou de inseto não é inseto. O escorpião é aracnídeo. Então, os repórteres falam errado na TV, nos jornais, as pessoas falam errado. Então, você não vai falar errado. Você vai saber, assim, diferenciar pela divisão do corpo e pelo número de patas a qual classe o animal pertence, tá? Então, são insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Na minha casa, de vez em quando, aparece lacraia, sabe? Uma vez eu até fiz uma filmagem de que as lacraias, gente, elas são enormes. 20 centímetros, 30 centímetros. E elas são, assim, agressivas. E, não, eu já bato o olho, eu já sei que é lacraia, né? O piolho de cobra, ele é redondinho, delicado, ele anda assim, mais bonitinho, as patinhas são menores. E quando você encosta nele, ele enrola. Ele tem medo, ele enrola. Ele não é peçonhento, mas a lacraia não. Aí eu filmei ela, ela sobe, gente. Ela sobe parede, ela tava subindo o portal, assim, da minha casa. Tive que matar, coitada. Porque, né, infelizmente, assim, tive que matar. Detesto matar lacraia. E elas são duras para matar. Elas têm um esqueleto muito forte. Veneno é difícil. Ela fica lá estribuchando um tempão. É horrível matar lacraia. Eu, né, eu não gosto. Eu prefiro, tem uns lotes baldios aqui, quando é um animal mais inofensivo, maior, igual aranha, de vez em quando aparece aranha caranguejeira aqui em casa. Aí eu não mato, não. Aí eu ponho a aranha lá no lote baldio. Eu tenho uma peneira para pegar bicho. Eu ponho a peneira em cima do bicho, ponho o papel por baixo, aí carrego o bicho lá pro lote baldio, quando ele é inofensivo. Quando ele é ofensivo, aí infelizmente eu mato. Infelizmente, vocês estão ouvindo uma bióloga falando que mata bicho, mas eu já matei umas lacraias aqui em casa. Coloquei umas telas nos ralinhos, porque nas cidades como Goiânia, a gente vê de vez em quando alguns setores que estão tendo escorpiões, né, lacraia. Então, às vezes é necessário a gente se proteger. É isso. Alguma pergunta? Eduardo, que cara é essa, hein? É assim, gente, é manter, como eu disse, os bichinhos estão, né? Aqui era a casa deles. Nós aqui invadimos a casa deles, eles aparecem. Assim como o Aedes aegypti está por toda parte, o Culex, o Anopheles, tem aranha, tem pernilongo, tem tudo. Então, o que a gente tem que fazer é manter a limpeza da casa. Eu vou falar mais na próxima aula, que eu vou falar das doenças. Porque os artrópodes, eles podem transmitir doenças, porque nas patinhas deles podem ficar vírus, bactérias, protozoários. Então, eles entram nos esgotos, eles podem passar nos nossos alimentos e não são eles em si, mas eles podem, né, colocar ali por bactérias que estão nos pelinhos das suas patinhas, eles vão deixando por ali, contaminando os alimentos. Então, a gente tem que limpar os ambientes. Não acumular lixo em casa, embalagens de produtos alimentícios, né? Não acumular. Evitar de comer dentro do quarto, porque aí os bichos podem ir para dentro do quarto.
ficar retirando o lixo de casa. Nós moramos numa cidade ótima que tem coleta de lixo, tem até coleta seletiva. Então, o lixo, resto de alimento, embalagens de alimentos atrai bichos até perigosos. Então, a gente, para se prevenir, a gente tem que manter a higiene corporal, higiene mental, higiene local, higiene dos locais que nós, né, estamos ali. É isso. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, contar uma história? Não? Pessoal, então obrigada pela presença de vocês aqui. Na próxima aula a gente termina artrópodes, tá? Fiquem com Deus. Obrigada, Nossa, gente, espera aí. Não sai, sabe por quê? Ai, eu tô gravando a aula passada. Espera aí. Porque se eu fechar essa, não vai gravar essa aula de vocês. Deixa eu fechar outra. Ai, gente, espera aí. Eu tô salvando a outra aula que estava salvando no meu computador. Espera aí, gente, não sai daí não. Ah, deu certo. Para eu conseguir salvar essa, porque uma não salva em cima da outra, tá? Cadê? Então, tô indo. Acho que agora eu posso. Tchau, fiquem com Deus. Vai dar certo. Obrigada.